E para encerrar nossas leituras, terceira leitura, eu estou gostando muito desse, desse, desse modelo, né? De três leituras, de leituras de três livros totalmente diferentes e o quanto eles se harmonizam, né? E é isso que vem, isso que me traz muito interesse, assim, não foi pensado, né? Eu vou pegando os livros e eu vou lendo, e um não acabou e o outro tem que acabar, e o outro tá acabando e o outro ainda tá começando. Então cada livro tá numa parte diferente de contexto, e o quanto isso é enriquecedor para a leitura, porque eles se comunicam, as lives estão harmoniosamente construídas, né? Não pelo acaso, mas pela harmonia mesmo. Leitura de Conforme a Atitude Mental, do Katsumi Tokuhisa, volume 1, Forçadamente, divulgando os ensinamentos. Tornei-me preletor da sede internacional da Seishonoye. Após aguardar um bom tempo o alvará de funcionamento do hospital, voltei à prefeitura para reclamar. Discuti seriamente, quase aos gritos, com o funcionário encarregado, pois na época faltavam hospitais em Tóquio e era um absurdo não autorizar o funcionamento de um novo hospital. O encarregado esclareceu que não dependia deles, porque a decisão final era dada por militares das forças de ocupação norte-americanas. Fui então falar diretamente com eles, e uma médica norte-americana pela questão, perguntou-me, responsável pela questão perguntou-me: para que uma entidade religiosa quer construir um hospital? Para pesquisar a relação mente-corpo, respondi. Esse tipo de pesquisa é muito difícil até nos Estados Unidos. Será possível fazê-la aqui? Sim, justamente porque é difícil nos Estados Unidos é que desejamos fazê-la aqui. Assim respondi porque acreditava na intenção do mestre Taniguchi e de contribuir com a medicina mundial, comprovando cientificamente a verdade da Seishonoye de que o corpo físico é reflexo da mente. Ela ponderou então ela ponderou, então, que isso requeria muito dinheiro. Achando que pretendia me perguntar se um indivíduo de um país derrotado na guerra teria esse dinheiro, acrescentei. Se for dinheiro, tenho o suficiente. Disse isso porque acreditava na provisão infinita de Deus, pregada pela Seishonoye. Tinha a convicção de que, apesar de, naquele momento, não ter dinheiro, teria quanto fosse necessário enquanto estivéssemos realizando um trabalho que proporcionasse felicidade a grande número de pessoas. Pensando agora, admiro minha ousadia em responder assim a uma médica das forças de ocupação norte-americanas, em pleno ano de 1948. Tive a coragem de dizer claramente o que acreditava, porque contava na retaguarda com o mestre Taniguchi. A médica norte-americana demonstrou nítida irritação, mas até hoje não me arrependo de ter dito o que achava ser correto. Na época, tudo era comandado pelas forças armadas norte-americanas, mas como eu acreditava que estava trabalhando para Deus, conseguia falar com firme convicção. Após esse incidente, passado um tempo, negaram autorização para funcionamento, quer da maternidade, quer do hospital. Sendo médico, fora incumbido pela sede de Seishonoye de instalar uma maternidade que realizasse partos sem dor, aplicando seus ensinamentos, porém não conseguindo-a, senti-me desnecessário à organização. Comuniquei tudo pormenorizadamente ao mestre, desde a conversa que mantivera com a médica norte-americana até a não autorização da maternidade, e lhe pedi profundas escusas. Não sendo possível instalar a maternidade no enorme prédio adquirido, sugeriram duas grandes questões: que fazer com o prédio e que farei na sede internacional da Seishonoye. Eu estava recebendo um salário bem maior que os outros funcionários, porque o mestre levara em consideração minha profissão de médico, que iria administrar uma maternidade que teria renda própria, pois funcionaria como empreendimento lucrativo e não como entidade religiosa.
Sendo impossível a abertura da maternidade, concluí que só me restava deixar a sede da Seishonoye e empregar-me em algum hospital ou regressar para a minha terra natal. Certo dia, porém, quando acompanhava o mestre no caminho de sua residência, em ordem à sede provisória de Akasaka, ele voltou-se para mim e disse: Você é jovem e por isso estou nomeando o diretor do departamento dos jovens e também preletor da sede internacional. Assim, fui nomeado diretor do departamento dos jovens e preletor da sede internacional, apenas verbalmente. Não recebi certificado algum. Só bem mais tarde, em 1977, é que o recebi. Quando fiquei um tempo nos Estados Unidos, precisei requerer visto permanente e solicitaram-me o certificado de preletor da sede internacional. Como não o possuía, telefonei à sede internacional e então enviaram-me um belo certificado grafado em japonês e em inglês, com as assinaturas do mestre, também em escrita japonesa e em caracteres ocidentais. Até tão bonito que o conservo numa moldura, como uma relíquia de família. A sede internacional da Seishonoye, na época, ainda era bem modesta, com poucos funcionários. Por isso, um preletor que pretendesse viajar para proferir palestra precisava ele mesmo entrar em contato com o local através da carta e ficar aguardando a resposta. Acabou. Tem uma parte aqui que me chamou muita atenção, que ele diz para a médica norte-americana, né, que soltaria o alvará de funcionamento, para pesquisar a relação entre mente e corpo. E é muito interessante que existe uma convicção interna dele de que ia dar tudo certo, de que eles iriam conseguir as coisas, né? Mas também é interessante notar que momentos antes dessa leitura dele, né, desse relato dele, ele discute aos berros, como se ele tivesse perdido o centro, né? O que eu acho interessante nesse livro é a construção do Katsumi Tokuhisa, de como ele alcança esse estado, né? Ele vai dando a trajetória dele, ele de jovem, muitas vezes cético e acredita, não acredita, pratica, deixa de praticar, mas o como ele chega a um estado, né, de presença. E como ele constrói isso ao longo da vida dele. Isso só comprova que os primeiros passos vão ser muito difíceis, vão ser muito desafiadores e às vezes tendendo-se a nos fazer desistir das coisas. A construção de algo, ela vem com muita perseverança, muito desafio, muito desejo de conquistar aquilo. E muitas vezes a gente vai com muito sangue nos olhos e acaba se alterando. Mas com o tempo a gente vai aprendendo que todo dia é um dia específico para conquistar algo. E não existe dias ruins, assim, vamos dizer. Existem dias mais desafiadores e dias menos desafiadores. Existem dias que a gente vai ter mais facilidade de cumprir as coisas e dias que vamos ter menos facilidade de cumprir as coisas. Mas o mais importante de tudo isso é manter a mente e o corpo nessa harmonia, nesse estado de agora. E, e como construir tudo isso, né? E o como isso vai se manifestando com o tempo, né? Tanto esse corpo físico quanto esse corpo mental, esse corpo interior, né? Ele vai se manifestando e ele vai se tornando mais presente e mais fácil vivificá-lo, né? Então, aqui fica uma reflexão sobre esta 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 leitura do conforme atitude mental, né? É como se
a trajetória desse homem, do Tokuhisa, do Katsuma Tokuhisa, ela vem se construindo. Então, esse livro é uma trajetória de como chegar a esse estado e de como as coisas vão se realizar. E não do dia para a noite, mas sim na perseverança, na construção e que o máximo de pessoas se beneficiem. Eu tenho uma oração que eu faço todos os dias sobre o meu trabalho, né, sobre o meu espaço de trabalho. E eu falo assim: a, agradeço a todas as conquistas alcançadas através do Nando Barbeiro, que é o nome da barbearia, e a possibilidade de uma vida saudável, a possibilidade de ajudar o próximo de maneira como o Senhor me abençoa, né? Eu agradecendo a Deus isso. É como se o meu desejo no meu ambiente de trabalho é o que o máximo de pessoas se beneficiem com aquilo de forma positiva, de forma amorosa, de forma edificante e de forma onde as construções de relações sejam extremamente saudáveis, né? E